Apenas uma observação. O escritor ou escritores de Samuel, eles diferem dos escritores ou escritor de crônica, que também é anônimo, quando abordam os episódios relacionados à vida de Davi. Como assim? Veja só. Os livros de crônicas, eles foram escritos após o cativeiro, o cativeiro babilônico, e teve o propósito de levantar a autoestima do povo, assim como também restaurar o culto ao Senhor Jeová, resgatar Israel no sentido moral e econômico como nação. Por isso, os escritores ou o escritor de crônicas, eles omitiram alguns episódios negativos de Davi, que Davi, lembra, figura modelo, admirada. Por exemplo, eles omitem o adultério de Davi com Batseba e a morte de Uria, que era o esposo de Batseba, planejada por Davi de forma ardilosa. Essas coisas, meu irmão, às vezes levam alguns leitores a não entenderem o testemunho que Samuel deu de Davi, assim como o próprio Deus ter endossado ser Davi um homem segundo o coração de Deus. Peço a sua atenção. O emprego da frase um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi tinha um coração como o de Deus, nem que o coração de Deus seja passivo de falhas como era o de Davi. Não e não. Apenas um macete: troque o termo coração por vontade e você vai entender. Ou seja, um homem segundo a vontade de Deus. Vamos trocar em miúdos, porque vontade? Saul havia sido escolhido pelos homens, apesar de ter sido confirmado por Deus. O Senhor leu os corações, não é? Eles apenas entenderam, o Senhor entendeu a vontade do povo que pedia um rei, o desprezando, e deu Saul, que era um homem segundo o conceito humano, líder ideal. E todos gostaram da eleição, da escolha de Saul no primeiro momento. Após Saul se descortinar, se mostrar para o povão e para Samuel, que jamais teve afinidade com o sagrado, com as coisas sagradas, aí Davi foi o homem escolhido segundo o coração, vontade, querer de Deus, entendeu? E o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus era a sua disposição de confessar e se retratar com sinceridade de coração, entendestes? Uma vez que perfeição divina é impossível ser manifesta pelo homem, pelo humano. Vamos esmiuçar mais ainda a forma como Davi administrava o pecado inerente em si, o pecado de si mesmo. Ele clamava a Deus por misericórdia e assumia o erro. Essa é a forma que Deus gostaria que todos os homens tratassem essa imperfeição inerente à natureza humana. Ou seja, sem esconde-esconde, sem subterfúgio, com total transparência. Por isso, mesmo após a morte de Davi, Deus o classificou de homem sincero e com inteireza de coração. Sabe o que é isso? É um coração completamente entregue, conhecedor de que Deus, ele prescruta-o e ele não pode esconder no quartinho de despejo nada que não preste. Sabe como é? Quer um exemplo? A maioria dos 60 salmos, dos mais de 60 salmos de lamento, foram escritos por Davi. Tu entendeu o que é transparência? Dentro destes, existem os salmos penitenciais, que são 7. Aqueles salmos que o homem se dirige a Deus com a alma esfacelada, sem dignidade alguma, sabe? Desses 7 salmos penitenciais, 5 foram escritos por Davi. E todos estes salmos foram passados na peneira fina de Deus, meu irmão, que prescrutou o fundo do coração de Davi e confirmou pureza. Foi Deus. Deus limpou o pecado de Davi. Quando ele errava, ele recorria, e quem confessa e deixa alcança misericórdia. É difícil entender isso, uma vez que a gente vive numa geração que estimula a presunção de fidelidade. Mas o buraco é mais profundo, meu irmão. O caminho de Davi era: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu sou fraco. Eu gosto dessa interjeição, ó Senhor.
Ele não via em si o menor mérito e remetia toda a glória para o endereço certo. E isso é o que Deus esperava de Davi, e espera de mim, e espera de você. E eu digo mais: quem tem ouvidos, ouça.